Olá, bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. E o tema da nossa aula de hoje é vetores no R2. O conjunto R², numa relação de R dos números reais com os números reais, é igual a um par ordenado xy, tal que x e y também pertencem aos números reais. Então, o que nós estamos falando em relação a isso aqui? Vou inserir um ponto 2 aqui, e eu estou relacionando os eixos x, que está em vermelho, com o eixo y. E um par ordenado com a coordenada para x 2 e a coordenada para y 0. Que também, esse ponto, pertence ao conjunto dos números reais, pois 2 é um número real. Consideraremos em nosso estudo os vetores representados por segmentos orientados com origem no sistema, com origem na origem do sistema. Assim, cada vetor no plano é determinado pelo ponto extremo do segmento. Dessa forma, P, um ponto PXY, individualiza o vetor V, que tem a origem dele na origem do sistema até o ponto P. Então, por exemplo, vou inserir um vetor aqui na origem do sistema. E nós vamos representar sempre, trabalharemos com vetores na origem do sistema. Dessa forma, o ponto P, esse ponto aqui que eu inseri, cuja coordenada é 3 para x e 4 para y, ele vai representar o vetor com a origem no sistema, e nós vamos escrever que o vetor V é igual aqui a 3 e 4, ou seja, uma coordenada xy desse ponto P aqui, porque a origem está na origem do sistema e a extremidade num ponto P qualquer do plano. Lembrando também que o vetor nulo seria o próprio ponto aqui na origem do sistema, né? Porque ele teria coordenada 0 para x e 0 para y. E se nós quiséssemos o vetor oposto desse vetor V, né, o ponto P é 3 e 4, queríamos um vetor oposto a ele, que seria o vetor menos V, nós teríamos aqui o vetor menos 3 para x e menos 4 para y. Então, esse seria o vetor V e esse seria o vetor menos V, que seria o vetor oposto de V. Igualdade de operações. Dois vetores, U com coordenada x1, y1 e V com coordenada x2, y2, são iguais se e somente se x1 for igual a x2 e y1 for igual a y2. Por exemplo, temos aqui os vetores U com componentes ou coordenadas 3 e 4 e o vetor V com componentes 3 e 4. Eles são iguais, pois x do vetor U é igual ao x do vetor V e o y do vetor U é igual ao y do vetor V, no caso 4. Se o vetor U é igual a x mais 1 para a componente x e 4 para a componente y, é igual ao vetor V 5 para a componente x e 2y menos 6 para a componente y. De acordo com a definição, x de um tem que ser igual a x do outro. Então, x mais 1 do vetor U é igual a 5. Então, x é igual a 5 menos 1. X, então, é igual a 4. Então, para o vetor U, o x vale 4, porque 4 mais 1 vai ser exatamente a componente a componente x do vetor V, que é 5. E aqui vetor uy, e aqui nós temos do vetor v, 2y menos 6 é igual a 4. Então, para descobrir o valor de y, 2y é igual a 4 mais 6, 2y é igual a 10, y então é igual a 5, que é 10 dividido por 2. Ok? Então, no caso aqui, y estaria valendo 5 nessa componente. Operações. Primeira da adição, sejam os vetores U, coloquei duas vezes o vetor U aqui, perdão.
é um só. U igual x1, y1 e V igual x2, y2. E um A qualquer, que é um escalar, uma constante, que pertence aos números reais. Define-se que a adição de U mais V, nós teremos que proceder adicionando x1 mais x2 e y1 a y2. E um A qualquer, se A minúsculo, que multiplica U, é igual a que multiplica a componente x1 e y que multiplica a componente y1. Então, por exemplo, sejam aqui, dividir essa tela aqui, vamos colocar U igual a 4 e 1. E V igual a 2 e 6, por exemplo. Se eu quero U mais V, então basta adicionar 4 mais 2 e y com a outra componente y. Então, nós temos que U mais V é igual a 6 e 7. Da mesma forma, se A é igual a 2, então nós temos aqui 2 vezes o vetor U, então vai ficar 2 vezes 4 e 2 vezes 1. Dessa forma, 2 vezes o vetor U é igual a 8 e 2. Então, eu coloquei aqui um plano cartesiano para nós exemplificarmos aqui de forma geométrica o que nós estamos fazendo em relação à adição de vetores. Então, vou inserir aqui um vetor, componentes 4 para x e 1 para y, e o vetor v com componentes 2 para x e 6 para y. Então, a adição desses dois vetores teria por resultado o ponto 6 e 7. Você pode estranhar, mas aqui, se nós unirmos esse ponto com esse, e esse aqui com esse aqui, nós teríamos um paralelogramo. E na adição de vetores, nós utilizamos a regra do paralelogramo também, que ainda vocês não conhecem, ou quem fez geometria analítica já sabe como que é feito. Bom, prosseguindo, na multiplicação, deixa eu tirar esses vetores aqui. Nós temos o componente U. O vetor U é 4 e 1. 4 e 1. Então, eu quero 2 vezes o vetor U. Então, 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes 1, 2. Então, seria 8 e 2. Resultado geométrico dessa multiplicação aqui de vetores. O que acontece? Ele continua com a mesma direção, o mesmo sentido, no entanto, o módulo dele é diferente. Porque, na verdade, ele aumentou aqui o comprimento desse vetor, né? Aumentou o tamanho, então aumentou o módulo. Bom, às vezes, o vetor, ele acontece de ele ser representado por um segmento orientado que não parte necessariamente da origem do sistema. Como nós vemos o vetor AB aqui, né? Esse vetor AB, vocês podem verificar que ele não está na origem do sistema. Então, o vetor AB aqui. E nós temos aqui o vetor OA, que está na origem do sistema, e o vetor OB, que está na origem do sistema também. Então, o que acontece? Quem é o vetor AB? Quem é o vetor AB? O vetor AB é o vetor OB menos o vetor OA. Então, o vetor AB é, na verdade, vamos colocar aqui o ponto A como sendo x1, y1,
e o ponto B como sendo x2, y2. Então, o vetor AB é, na verdade, quem? x2 menos x1 e tem componentes y2 menos y1. Ou seja, o vetor AB ele é obtido pela diferença das extremidades do vetor OA e do vetor OB. Vamos partir para um exemplo mais concreto. Vamos supor que esse ponto A aqui, o x1 tem a coordenadas 3 e para y1 nós vamos colocar 6. E o ponto B aqui, vamos colocar 8 para x e para y vamos colocar 2. Então, o vetor AB é igual a B menos A. Okay? Então, o vetor AB é igual a 8 menos 3 e 2 menos 6. Então, o vetor AB é igual a 5 e menos 3. Perfeito? Então, quando então um vetor não é definido na origem, então, e nós temos que encontrar quem é esse vetor, utilizamos dessas operações, desse raciocínio matemático. Espaços vetoriais. Introdução. Sabemos que o conjunto R2 é igual a um par ordenado XY, onde tal que XY pertence aos números reais. Ele é interpretado geometricamente como sendo um plano cartesiano. Nós vimos isso. Um par XY pode ser encarado também como um ponto, e nesse caso, P tem uma coordenada XY, ou ele pode ser encarado como um vetor, e aí ele terá as componentes ou também coordenadas XY. A mesma ideia em relação ao plano para o R2, e para o plano tridimensional aí R3. Então, quando nós estamos trabalhando aqui no R2, nós temos X e Y. Quando estamos trabalhando no plano R3, nós temos X, Y e Z, que é a altura. Geometricamente, nós não conseguimos imaginar R4, R5, R6 e um Rn qualquer elevado a qualquer expoente. Por quê? Porque a visão humana só consegue enxergar em 3 dimensões. Mas, matematicamente, nós podemos trabalhar no R4, R5 e um Rn qualquer. Espaços vetoriais. Então, agora vamos lá. Seja um conjunto V não vazio, sobre o qual estão definidas as operações de adição e multiplicação por escalar. Isso é, qualquer que sejam os vetores U e V, de tal modo que V pertence, esse V maior é espaço vetorial, então que V pertence ao espaço vetorial, perdão, esse U aqui é minúsculo, o vetor U mais o vetor V também vai pertencer a esse espaço vetorial. Então, nós temos lá o espaço vetorial, que ele é simbolizado pela letra V maiúscula, não é isso? E aqui dentro nós temos os vetores U, temos o vetor V, não é? E se for espaço vetorial, aqui é escalar, vi agora. Qualquer que seja o vetor U e V pertencente a esse espaço vetorial aqui, a adição entre U mais V também, esse resultado também vai pertencer a esse espaço vetorial aqui, vai estar definido. E qualquer que seja alfa pertencente aos números reais, e qualquer que seja U pertencente ao espaço vetorial, alfa U vai pertencer a esse espaço vetorial, então.
Então, qualquer escalar aqui, o alfa pertence ao conjunto dos números reais, porque pode ser um escalar qualquer, mas quando eu multiplicar ele por alfa vezes u, alfa vezes qualquer vetor, ele também vai pertencer a esse espaço vetorial. E o conjunto do V, que é o espaço vetorial, com essas duas operações, ou seja, adição e multiplicação por escalar, são essas duas operações, é chamado espaço vetorial real ou espaço vetorial sobre R se forem verificadas essas seguintes condições aqui. Eu coloquei num outro slide para ficar maior. Da adição, U mais V é igual a V mais U, ou seja, vou colocar aqui um vetor U como sendo x1 e x2, e o vetor V, y2, vou colocar aqui x2, aqui 1, né, e y2, perdão. Então, U mais V é igual a V mais U. Então, se eu adicionar esses dois vetores, o resultado não importa que vai ser o mesmo. E assim segue-se mais. Propriedade 2 da adição. U mais V, se eu somar os vetores U mais V e depois o W, é a mesma coisa que eu somar o vetor U mais depois o vetor V e W. Existe um número zero, existe um vetor nulo, pertencente a esse espaço vetorial. Então, nesse espaço vetorial aqui, nós também temos o vetor nulo que faz parte dele. Tá? Então, existe o vetor nulo pertencente ao espaço vetorial, tal que o vetor U mais o vetor nulo é igual ao próprio vetor U, propriedade do elemento neutro. Existe o elemento menos U pertencente ao espaço vetorial, tal que U mais menos U é igual a zero, que é o elemento oposto, né, que é menos U. Na multiplicação, primeira propriedade, eu tenho um A e B qualquer que multiplica o vetor U, A e B sendo escalares, é a mesma coisa que eu tiver o vetor U que multiplica. É a mesma coisa que eu multiplicar primeiro, o B, U e depois multiplicar o A. É a comutativa, muda de lugar e não altera o resultado. A mais B vezes U é igual a vezes U mais B vezes U. A, que multiplica U mais V, é igual a vezes U mais A vezes B, que é multiplicar a propriedade distributiva. E o elemento neutro, né, que é 1 vezes U é igual a U, que eu cheguei a falar na aula passada. Os elementos de um espaço vetorial são chamados de vetores, ok? Mesmo que quando multiplica por um escalar, nós obteremos um vetores. Independentemente da sua natureza, né? E também nesses vetores nós podemos ter matrizes, polinômios, números, pares ordenados ou ternas ordenadas e assim por diante. Então, pessoal, agora para essas propriedades nós vamos chamar de U, o vetor U igual x1, y1, o vetor V x2, y2 e o vetor W igual a x3, y3. Então, a primeira propriedade da adição A1, ela diz que U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Certo? Então, eu tenho que partir daqui para chegar aqui. Então, eu vou falar aqui, vou tirar setinhas, tá, pessoal? Por enquanto, aqui só U mais V
mais W, então, é igual a U. Quem é U? x1, y1. Opa, y1 mais o x2, y2 mais o W mais x3, y3. E fecho parênteses total. Então, eu tenho aqui que U mais V mais W é igual. Então, como que a gente vai proceder? Né? Primeiramente, nós vimos aqui que o U está dentro do parênteses, ele tem que sair do parênteses, né? E o W está fora, ele vai ter que entrar junto com o V aqui. Então, nós começamos, colocamos todo mundo dentro do mesmo parênteses, x1, y1, mais x2, y2, agrupo esses dois aqui e deixo o W de fora como está aqui, mais x3, y3. Então, eu tenho que o U mais V mais o W é igual. Continua aqui dentro do parênteses, x1, y1. E agora eu vou anexar aqui. Opa, perdão. Na verdade, como eles estão dentro do mesmo parênteses aqui, eu já posso somar. Então, vai ficar x1 mais x2, y1 mais y2. E aqui mais x3, y3. Então, nós temos que o U mais V mais o W é igual a x1 mais x2, y1 mais y2. Opa, perdão. Nós já anexamos x1 e x2. Então, vejam vocês que x1 e x2 já estão juntos aqui, já estão juntos. Então, eu vou colocar x1 mais x2, vou fechar o parênteses, e vou adicionar o x3 mais x3, vírgula, agora o y. y1 mais y2, fechei o parênteses, mais o y3 que está fora do parênteses. Então, eu tenho que U mais V mais W é igual a x1, eu posso já tirar esse x1 aqui do parênteses, x1 mais x2 mais x3. Aqui eu também já posso tirar o y do parênteses, y1 mais y2 mais y3. Certo? Então, agora nós temos que U mais V mais W é igual. Eles já estão dentro do mesmo parênteses aqui, então eu posso colocar x1, y1. Peguei esse e esse. Mais x2, x3 está dentro do parênteses, né? Então, nós podemos colocar aqui x2 mais x3, vírgula y2 mais y3. Esqueci de fechar esse parênteses aqui. Então, dessa forma, vejam vocês que nós partimos de U mais V, que estavam dentro do mesmo parênteses, para chegar no para chegarmos aqui onde estava dentro do outro parênteses. Então, eu parto daqui e vou fazendo as operações, né? Parto daqui, vou fazendo as operações até
chegar nessa condição. Propriedade 2, A2, vamos lá. Ela fala que U mais V é igual a V mais U. V mais U. U mais V é igual a V mais U. Então, a gente parte daqui. U mais V é igual... Quem é o U? X1, Y1, não é? X1, Y1, mais o V, que é X2, Y2. Então, eu estou partindo daqui, ó, inicialmente desse, para depois chegar nesse aqui. Então, eu tenho que o U mais V é igual a X1 mais X2, Y1 mais Y2. Coloquei todo mundo dentro do mesmo parênteses. U mais V é igual... Estão dentro do mesmo parênteses? Agora podemos somar. Só que eu preciso o quê? Inverter, não é? X2 mais X1 e Y2 mais Y1. Inverti. Então, U mais o V é igual a X2 Y2. Já posso tirar do parênteses, mais X1 Y1. Então, notem vocês que nós partimos aqui, ó, de U mais V e partimos de U mais V e chegamos em V mais U, ok? Então, U mais V é igual a V mais U, provado aqui algebricamente. Vamos para a propriedade 3 da adição. A 3 ela diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. Existe um elemento neutro pertencente ao espaço vetorial, qualquer que seja o U pertencente ao espaço vetorial, o vetor U mais o vetor nulo é igual ao próprio vetor U. Então, vamos lá fazer essa daqui. Então, eu vou colocar aqui U mais 0 é igual a U, ou o vetor U mais o vetor nulo é igual a U. Então, eu parto de onde? Daqui mesmo. Quem é o vetor U? X1, Y1, mais o vetor 0, 0. Então, eu tenho que U mais o vetor nulo é igual... Agora, vai todo mundo por dentro do mesmo parênteses, perdão. X1 mais 0, Y1 mais 0. Então, eu tenho que U mais o vetor nulo é igual x1 mais 0, x1, y1 mais 0, y1. Então, U mais o vetor nulo é igual ao próprio vetor U. Propriedade 4 da adição. Ela fala que qualquer que seja U pertencente ao espaço vetorial V, existe um elemento oposto, um vetor oposto a U, pertencente ao espaço vetorial, onde U mais menos U é igual a 0. Então, vamos lá. Vamos partir, então, de U mais menos U. Isso aqui vai ter que ser igual a 0. Então, vamos lá. Quem é U? X1, Y1 mais menos x1 menos y1. Então, nós colocamos os dois, partimos sempre daqui.
onde U mais menos U é igual, todo mundo dentro do mesmo parênteses agora, x1 menos x1, vírgula y1 menos y1. Então, nós temos que U mais menos U, o vetor U mais o seu vetor oposto, x1 menos x1, 0, y menos y1, 0. Então, o vetor U mais menos U, o seu oposto, é igual ao vetor nulo. Então, assim, nós provamos algebricamente essas propriedades. Peço para vocês que provem algebricamente as propriedades da multiplicação como exercício de fixação. E na próxima aula já vou disponibilizar um vídeo corrigindo. Então, até a próxima aula.